nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Que a boa mão do Senhor nos conduza na explanação deste texto e que o Espírito Santo aplique ao nosso coração com transformação de vida, com alegria no Senhor, com gozo no Senhor, para que enquanto não venha o Senhor, no sentido de consumação, a igreja possa, cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas se alegrar em estar em comunhão uns com os outros na presença do nosso Deus. O tema de hoje é das trevas para a luz. Imagine alguém que é prisioneiro numa ilha isolada, com acesso apenas através de barcos ou helicópteros. E ali ele está em serviço forçado, passando dificuldades. A pouca alimentação que lhe é conduzida, então é permitida pelos seus opressores. E de repente alguém vai até aquela ilha e derrota o opressor. No entanto, embora ele derrote o opressor, abra as portas das cadeias, ele volta novamente para o local de origem e deixa ali na ilha aquele moço, aquele homem que foi liberto daquele opressor. Resolveria alguma coisa? Não muito. Por quê? Porque ele não teria acesso à comida e não poderia retornar para a vida com as outras pessoas. Era necessário, para ser o serviço completo, que o libertador não apenas o libertasse destruindo o opressor, quebrando as cadeias, mas que promovesse o transporte dele para a vida normal com todas as outras pessoas. O homem tornou-se escravo das trevas e, pior, amante da prática do pecado. A morte espiritual o colocou numa posição sem qualquer possibilidade de se livrar das trevas. Caso houvesse uma libertação por causa da natureza da vida, ele voltaria a cometer os mesmos pecados, porque a sua natureza está perdida. E somente nos é apresentado uma solução para isso, e Paulo a apresenta aqui agora. Então vamos tirar algumas lições para a nossa vida desses dois versículos, e espero que o Espírito Santo do Senhor trabalhe de tal maneira no seu coração, que você tenha uma transformação aqui e agora. A primeira lição é que a libertação do homem é um ato exclusivo de Deus. Volte seus olhos para o versículo 13, a primeira parte, e você encontrará o seguinte: Ele, Deus no caso, nos libertou do império das trevas. Isto nos dá algumas informações dignas de observação. A primeira é que há um reino das trevas atuando aqui e agora, atuando na terra. Há um reino espiritual dominando alguma coisa nesta terra. Ele é real e muitas vezes passa até mesmo despercebido, mas ele existe. Quer ver o que o Senhor Jesus diz sobre ele em Lucas capítulo 22, versículo 53? Ele vai dizer a respeito deste reino da seguinte forma, Lucas 22, 53, diariamente, estando eu convosco no templo, não pusesse as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Nós temos que estar cientes de que este reino das trevas existe e existe aqui no nosso meio. Ele tem como seu príncipe o próprio Satanás, e a sua essência é destruir, escravizar, devastar, mentir, enganar
e buscar manter pessoas na condenação eterna. Este reino existe, este reino é real, e vou dizer mais, este reino, ele é perigoso, ele é astuto, ele não brinca em serviço, ele não é algo passivo que está escondido, mas é algo atuante no nosso meio. O próprio apóstolo Pedro chegou a dizer que o diabo, que é o príncipe deste reino, anda em derredor como leão, buscando presas. Ele está em atividade, e nós precisamos entender isso. E outra coisa importante é que, dentro deste propósito, todos aqueles que nasceram até o momento da transformação de vida, está sob este reino, está sob o governo das trevas. É muito fácil explicar a razão de tanta divergência de Deus, das coisas de Deus. Olha, fala-se muito, não no meio cristão, mas fora, e aquele que está no meio cristão falando isso porque não entendeu também, fala-se que a Bíblia é um livro machista. Fala-se que é inadmissível a mulher ser submissa e o homem ser reconhecido como a autoridade do seu lar, como senhor da sua casa, como aquele que está para tomar as decisões e com as suas devidas responsabilidades. E que a função primeira da mulher é gerar os filhos e educar a sua casa, administrar a sua casa, o seu lar, como uma mãe que instrui. As mulheres hoje dizem que isto é machismo e elas não querem aceitar. Não estou falando das mulheres cristãs, lógico, estou falando do sistema. No entanto, se fosse inverso, se Deus tivesse feito o homem submisso para cuidar da casa e a mulher como provedora, como a senhora, como a que tomasse as decisões e fosse responsabilizadas por ela, automaticamente o sistema se levantaria dizendo: é muito pesado para as mulheres. É muito pesado. Olha só, o homem pode ficar em casa, o homem trabalha em casa, não tem as responsabilidades que a mulher tem. Que o problema não está no que se faz, mas no que Deus determinou. Então, qualquer decisão vinda do Senhor, o mundo estaria contra. Por isso está contra a decisão que é a respeito dos papéis diferentes, porém com igualdade dentro não de responsabilidade, cada um com o seu, mas no sentido de igualdade de posição. Cada um tem a sua autoridade no seu papel. Este reino das trevas, ele vai destruir ou buscar destruir tudo aquilo que é de Deus. Olha só o que o reino das trevas está fazendo e está influenciando, inclusive, a igreja. Está influenciando a igreja de maneira em que as mulheres estão tendo mais disposição para o trabalho do Senhor do que os próprios homens, que deveriam ser os líderes. E isso acaba influenciando, e não é porque as mulheres querem tomar o lugar, mas é porque esse sistema tem acalentado, diminuído, afagado a responsabilidade do homem, e o homem tem gostado disso. E isso é um sistema que vem de fora. Não só isso, olha só o princípio hoje de que ter mais filhos ou muitos filhos é vergonhoso. Hoje os pais, a família que tem muitos filhos, ela é de certa forma criticada, porque tem mais filhos, contrária à palavra de Deus. Já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: lá na igreja que eu pastoreio, uma família começou a gerar muito, eu mandei parar. Mas quem é você? Líder religioso, quem é você? Primeiro, quem decide a vida do casal é o casal. Segundo, Deus mandou, agora você está entrando como um Deus na vida deles? É o sistema entrando. Então há um reino das trevas e nós muitas vezes somos como que comprimidos a ele. Vamos zelar para que isso não aconteça, porque este reino existe. Segunda lição dentro desse aspecto aqui, é que o homem não pode libertar-se por si só, não se engane.
Todos que estão sem Jesus estão debaixo do governo das trevas. E debaixo do governo das trevas, ninguém pode sair por si só. Ninguém tem força suficiente para sair. Por que não tem? Primeiro, porque quando Adão e Eva pecaram, quando Adão pecou como representante e responsável, quando ele pecou, ele morreu. Eva morreu, e todos que nasceram deles, nasceram mortos para Deus, nasceram mortos para o céu. E como nasceram mortos para o céu, nasceram sem vontade de Deus, sem anseios por Deus. E se não tem vontade por Deus, se não tem anseio por Deus, não tem como estar diante de Deus, querer estar diante de Deus. Então é impossível, porque a natureza do homem o condiciona a caminhar distante de Deus e para longe de Deus. O homem sem Deus ama cometer pecados. O homem sem Deus hoje não só comete pecado, como o coloca na rede social para que todas as pessoas vejam o que ele está fazendo. Tem prazer nessas coisas, porque é um homem natural. Ele é escravo das trevas, do pecado, e ele ama agir em obediência às trevas. Nenhuma força natural é capaz de dar vida e libertar o homem das trevas. Deus é o único que pode libertar o homem. Essa libertação vem de Cristo, do seu ato perfeito e eficaz na cruz. Jesus é o libertador. Ele pagou toda a dívida, ele pagou-a cabalmente. Quando nós olhamos para este versículo, ele nos libertou. O verbo libertar está no passado. Uma vez que está no passado, quer dizer que a obra da libertação foi plena e absolutamente concluída. Nós acabamos de cantar aqui um cântico que eu amo, quando ele diz que eu fui justificado, sou santificado e glorificado serei. Porque a salvação é um ato exclusivo de Deus e consumado na cruz do Calvário. Essa libertação é uma libertação de um reino que existe, de uma impossibilidade humana de se fazer, e aí só através de Deus pode acontecer. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas. A minha palavra para você é: não brinque com as trevas, não brinque com o pecado. Cuidado, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui agora, porque é muito sério isto. O instrumento mais poderoso que Satanás usa hoje contra a igreja chama-se desânimo. Parece algo simples, mas é uma das piores armas de Satanás. Começa da seguinte forma: hoje eu estou muito cansado, não vou na igreja não. Hoje estou um pouco desanimado, sabe? Vou não. Você não sabe que por trás disso está Satanás trabalhando para tirar você da presença de Deus. O próximo passo é: não vou ler a Bíblia hoje não. Já acordei meio tarde, já estou cansado para dormir. Amanhã eu leio um pouco da palavra de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou orar deitado mesmo, porque estou muito cansado. E aí daqui a pouco você é tomado por esse desânimo e você começa a ficar distante de Deus. E ficando distante de Deus, você também fica distante da sua palavra, fica distante da sua oração e fica distante da comunhão com os irmãos. Por isso, atente-se para isto. Decida agora, em nome de Jesus, tome uma decisão no seu coração, aqui e agora. Deus libertou você do império das trevas. Creia nisso e não deixe que Satanás venha tentar oprimir a sua vida e tirar você desta grande bênção. A segunda lição é que Deus não apenas nos libertou das trevas, mas nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do reino de Jesus Cristo. Deus nos transformou e nos transportou para o reino
do seu Filho amado. O que isso significa? Isso significa, assim como se Ele nos libertou do império das trevas, há um reino de trevas atuando aqui e agora. Se Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, há um reino de Deus atuando aqui e agora. Aleluia! Essa é a nossa alegria. Jesus reina na terra. A igreja reina na terra, Deus reina na terra, apesar de que a gente não entenda, não veja, porque não é um reino geográfico, não é um reino em que Deus vai tomar a presidência da República do Brasil, vai sentar na cadeira do presidente da República. Não é um reino em que Deus vai tomar a cadeira do imperador da Coreia do Norte. Não diz respeito a isso. Talvez o que mais frustrou as pessoas que aclamavam Jesus, Hosana ao que vem em nome do Senhor, montado no jumentinho, entrando em Jerusalém, é que eles pensavam: pronto, agora acabou a opressão, agora acabou tudo, porque Jesus é aquele que ama, Jesus é aquele que serve, e Ele vai sentar agora no trono. Já era César Augusto, já era o imperador de Roma, porque agora nós vamos mandar. Opa, qualquer semelhança com o Brasil há pouco tempo é mera coincidência, né? Nós vamos, a igreja vai, aí aconteceu, vocês já sabem. Então vamos voltar aqui, vejam, e quando chega ali, ele não vai, ele não destrona César, ele não destrona o imperador, ele se retira, ele vai para outro lugar, e indo para outro lugar as pessoas ficam frustradas. Por quê? Porque este reino de Deus é um reino interior, é um reino no coração, e agora Ele nos liberta das trevas e nos leva imediatamente, nos transfere imediatamente para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. E aqui é uma coisa muito bonita desse reino, presta atenção comigo. José do Egito, ele era um homem temente a Deus, significa que o reino de Deus estava no seu coração, dentro da sua casa, junto com Jacó e com os seus irmãos. De repente ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. E quando ele chega ali no Egito, ele agora é servo, escravo de Potifar, da sua esposa. E ali, como servo, ele tem que obedecer ordens. José, faz isso, ele tem que fazer. José, faz aquilo, ele tem que fazer. José, não faça isso, ele não pode fazer. José, para agora para comer, ele podia comer. Não coma agora, ele não podia comer. José, você tem que vestir essa roupa, ou esse tipo de coisa. Ele tem que submeter a isso. Mas chegou um momento que a mulher de Potifar disse: deita-te comigo. Opa! Esta ordem da sua senhora fere o Rei Supremo do seu coração, o reino de Deus que está no seu coração. E nesta hora ele diz: não. Porque quem governa o seu coração não é Potifar, quem governa o seu coração não é a mulher de Potifar, quem governa o seu coração é o Senhor Deus. Assim sendo, ele é julgado ali erradamente ou injustamente na prisão. Na prisão ele continuou servindo ao Senhor. Na prisão, quem era o seu Senhor? Era o Senhor nosso Deus. O reino de Deus estava no seu coração. O tempo passa e ele é levado a governador do Egito. Quem continua sendo o seu chefe? Quem continua sendo o seu rei? Quem continua sendo o rei do seu coração? O próprio Deus. Então não importa onde você esteja, se você é governador de uma nação, de um estado, de um município, se você é alguém que está dentro de um lar evangélico, se você está como escravo ou até preso, não interessa, quem reina no seu coração é o Senhor. Então transportado, transferido para este reino, nós somos colocados no reino de Deus. Essa transferência imediata, mudança radical de domínio. Agora não é mais as trevas que mandam, e sim o Senhor Jesus. Agora não é mais a minha vontade que manda, mas é a vontade de Deus é que manda. É por isso que Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu
reino. Em que sentido? Em dois aspectos. Primeiro, no aspecto de abrangência, tanto pessoal quanto geográfico, em pessoas, o número de pessoas. Segundo, no retorno, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nos dois aspectos. Mas ele diz: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Não seja feita a minha vontade, não seja feita a vontade da denominação, não seja feita a vontade da maioria, não seja feita a vontade daquele que tem muito tempo que está na igreja, aquele que acabou de chegar. Não, seja feita a tua vontade. Esse é o reino de Deus, e nós somos transportados para este reino, o reino de Deus. Dentro desse reino, Deus nos coloca na sala do antigozo. E esse é o problema. A igreja perdeu isso. Gente, eu fiquei horrorizado, eu fiquei de cabelo branco quando eu resolvi ouvir algumas músicas na rádio FM, aí de uma das rádios FM. Gente, as músicas todas que deveriam ser de adoração ao Senhor, você já nasceu um vencedor, Deus já te deu a vitória, você já é isso, você já é aquilo, mas voltado para este mundo. Ninguém poderá com você, mas voltada para este mundo. É tudo material, é tudo financeiro, é tudo sobre saúde. Sabe, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a glória de Deus, não tem nada a ver o seguinte: eu vou ficar pobre, eu vou sofrer enfermidade, vou sofrer acusação, mas eu ficarei, opressão, mas eu ficarei firme no Senhor, porque sou mais que vencedor. Não é isso. Tem uma até muito bonita: quem te viu e não te ajudou, um dia vai ver. Você vai estar lá em cima, vai estar lá embaixo, você vai olhar para frente, eu estou aumentando, né? E vai dizer: bem feito, viu? Você não me ajudou. Mais ou menos, isso é música, adora a Deus? Não. Sabe, o homem não é o centro, Deus é o centro. E a minha vida aqui não importa, ainda que eu viva pouco tempo. Grandes pessoas, homens no sentido geral, de humanos, viveram pouco tempo de vida. Eu estava lendo a biografia de um e me surpreendi, porque ele morreu com 54 anos e eu estou com 55. Eu disse: já vivi mais que ele e fiz talvez 1% do que ele fez, ou nem isso. Homens fiéis a Deus, e Deus o levou, mas homens que foram fiéis até a morte. Olha que Paulo fala aos Filipenses, dizendo o seguinte: não importa o que aconteça, eu creio que eu sairei desta cadeia, porque desejo isso, busco isso, e o Espírito tem colocado e confirmado no meu coração. No entanto, Cristo será glorificado no meu corpo, quer pela morte, quer pela vida. O que é que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo o seguinte: se eu viver, a glória é de Deus, que não deixou que eles me matassem. Se eles me matarem por causa de Cristo, a glória é de Deus, porque Ele não deixou que eu o negasse ante a morte. Isto é reino de Deus, e é estar no gozo de Deus aqui e agora. Nós precisamos ansiar o céu, nós precisamos ansiar a volta de Jesus, nós precisamos cantar mais Maranata, nós precisamos cantar mais que o Senhor venha. Nós não temos mais nada para fazer aqui, a não ser aquilo que o Senhor determinou. Até quando Ele determinou. Olha só o que Pedro diz na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós já experimentamos aqui e agora um pouco deste gozo que será na consumação, na eternidade. Ainda que me oferecessem agora, para a semana que vem, algo que me desse um lucro de milhões de reais, que eu pudesse agora, a partir de então, viajar para onde eu quisesse, comprar o que quisesse, investir o que eu quisesse, sem ter problema nenhum com a área financeira, e escolher em Jesus voltar amanhã. É melhor Jesus voltar amanhã. Essa é a maior riqueza nossa, porque esse é o reino que já está aqui, e é o reino que virá sobre nós. Deixamos de servir a Satanás para servir a Jesus. O reino de Deus não é geográfico, é posicional. Ele é interno, ele está no coração.
passamos do ódio para o amor, passamos das trevas para a luz. A nossa natureza foi transformada de escravo das trevas para filhos de Deus. Antes amávamos pecar contra Deus, agora isso nos enoja. Amamos obedecer a Deus e glorificá-lo com a nossa obediência. João escreve assim: sei que os teus mandamentos não são penosos, porque ele estava amando o Senhor, ele amava o Senhor, ele queria estar com o Senhor. Este reino, ele está no seu coração, ele está na sua vida. A minha palavra para você agora é: aquilo que você tem respondido, comprova que ele reina sobre você, sobre mim. Será que a maneira como eu e você temos vivido prova que o Senhor reina sobre nós? Irmãos, tem algumas coisas que a gente faz que evidencia que a gente está um pouco distante de Deus. Isso entristece o nosso coração, isso entristece a nossa vida. Muitas vezes nós somos chamados a nos voltarmos para o Senhor. Sabe, a fase da vida da gente que a gente tem que fazer uma força para ler a Bíblia, para orar, para participar. Eu prefiro ficar em casa, vendo televisão, passeando, do que estar com o meu irmão, orando, cantando, estudando a Bíblia. Irmão, nós deveríamos ter um anseio no coração. Sabe, o que é que um bebê faz quando ele vê a mãe? Ele quer a mãe. E quando a mãe mostra para o bebê o seio, o bebê quer alimentar-se. É a natureza dele. Deus mostra o alimento, a comunhão, e nós dizemos: vou hoje não. Outro dia eu vou. Já fui domingo, já fui de manhã, já fui à noite. Não vou não. Nós temos que ter prazer no Senhor, se Ele realmente ama, se nós amamos realmente, se Ele governa sobre a nossa vida. Talvez é a hora da gente pensar, você e eu pensarmos juntos aqui. A gente às vezes está cantando, sem prestar atenção no que nós estamos cantando. Sabe, às vezes nós falamos, eu estou pregando aqui, e isso tem fervido no meu coração. Sabe, porque a gente precisa tomar uma decisão radical por Cristo aqui e agora. Afinal de contas, você pertencia às trevas, eu pertencia às trevas, e o Senhor nosso Deus nos tirou das trevas e nos colocou nele, sob o domínio dele. Ele domina, reina sobre nós. Ele reina sobre nós. Terceira lição: Deus nos livrou também da culpa. Versículo 14 nos informa que Ele não apenas nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos o quê? A redenção. Redenção aqui é pagar o preço. Pagar o preço. Há uma dívida, e Ele pagou a dívida por você e por mim. E é interessante porque essa redenção diz respeito a Ele mesmo. Deus não pagou com a vida de seu Filho a Satanás. Deus não pagou o diabo porque nós éramos escravos do diabo. Ele nos libertou do diabo, mas nós iríamos para a condenação do próprio Deus, como o próprio diabo iria. E Ele nos comprou dele mesmo, porque a ira dele deveria ser ministrada sobre você e sobre mim, no qual temos a redenção. Qual é o preço? O preço é a vida do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E vou dizer uma coisa: o fato de ser um alto preço não evidencia a sua importância. Vou repetir. O fato de ser um alto preço não é que você é um ouro de Ofir. É que o estrago causado na sua vida no acidente do pecado foi tão grave que você ficou tão estragado que para pagar teve que ser um alto preço. É como o seu carro, que é estragado, é levado para a oficina. Quanto mais estragado ele estiver, mais alto é a sua reforma.
Esta é a visão. Não é que eu sou tão importante a ponto de Deus pegar o seu próprio filho. O amor dele é intenso a ponto de ele mandar o seu filho, mas não é por causa de mim, é por causa do seu amor. Ele pagou, não foi ouro, não foi prata, não foi o seu salário do final do mês, não foi o seu salário do ano, não foi o salário de tudo que você já arrecadou até hoje da sua vida, foi a vida do seu próprio filho. Quem aqui daria o seu próprio filho por resgate de um amigo? Já não daria, principalmente por o resgate de um inimigo. Jesus é o preço, a sua morte na cruz é o preço. Ele nos libertou, nos transportou, mais que isso, Ele nos declarou agora justos, justificados, não sem pecado, não aquele que não comete pecado, mas nós somos sem culpa diante de Deus. Sabe, ninguém pode nos acusar, porque quem está cobrindo a nossa vida é o advogado justo, perfeito, o propiciador, o redentor, aquele que passou por todas as possibilidades de pecado, de tentação, sem pecado. Ele é perfeito e ele diz: está consumado. E ao dizer está consumado, ele estava dizendo que aquele sacrifício era perfeito para todo aquele que nele crer, desde Adão até o último que nascia. Quando Jesus foi crucificado, é como se o próprio Pai pegasse a dívida, a nota promissória da sua dívida e da minha, e colocasse entre a cruz e a mão de Jesus. E os pregos traspassassem a mão com a nossa dívida, para que nós pudéssemos então ficar sem culpa diante de Deus. Isto é maravilhoso, isto é grandioso, isto é poderoso, por isso glórias ao nosso Deus. Deus nos comprou com o precioso sangue, a vida do seu próprio Filho. Somos propriedades exclusivas de Deus. Pense nisso, você não se pertence, eu não me pertenço, nós não nos pertencemos, nós somos comprados por Deus, para Deus. Livrou-nos da santa e terrível ira dele, recebendo em nosso lugar Jesus Cristo, a ira do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas veja bem, dentro desse último ponto da libertação da culpa, nós temos também que Ele nos libertou e nos perdoou. Veja, e parece uma coisa assim muito ligada, mas e tem uma diferença. Uma coisa é Ele ter pagado pelo resgate, outra coisa é Ele nos manter junto dEle no perdão. Ele nos redimiu e nos perdoou. Ele é a nossa redenção e o nosso perdão. Isso significa que tudo aquilo que nós cometemos contra Deus, tudo aquilo que nós iremos cometer contra Deus, partindo de um coração submisso a Deus, que peca não por consciência declarativa e deliberada, ou seja, eu sei que isso é pecado, mas eu vou pecar. Até mesmo esses atos pontuais de pecado estão incluídos nesse sacrifício e nesse perdão. Este perdão foi suficiente para que tivéssemos uma reconciliação com a habilidade de servir ao Senhor. É receber de volta um relacionamento com o Santo, com o Todo-Poderoso. Tornou a nossa alma leve, porque é uma questão relacionada a simplesmente tirar a dívida, mas a pagar
apagar aquilo que pudesse causar qualquer problema na nossa vida. Gente, isto é maravilhoso, e isto sim deveria levar a igreja a uma explosão de glorificação ao Senhor, e não quando alguém fala para você, a sua vitória está garantida sobre aquele negócio que você tem lá na justiça, Deus vai falar que vai tirar a sua enfermidade. Isso também é bom, mas isso que eu estou falando aqui suplanta qualquer bênção material, física, emocional que você possa ter. Eu prefiro morrer com 55 para 56, garantido no Senhor, do que receber todas as bênçãos que um homem pode receber na terra e morrer sem Jesus. É melhor morrer cedo. Eu concluo com algumas afirmações e aplicações para nós aqui. Todos nós, sem exceção, já fomos um dia, e outros ainda são, escravos de Satanás. Não existe o meio termo, não existe outra opção. Aquele que não é de Jesus é de Satanás. Muito embora seja um bom vizinho, muito embora seja um homem de moral, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom negociante, um justo, fiel naquilo que ele faz, sem Jesus ele é filho de Satanás. Não existe meio termo. Segundo, todos os que estão sob o domínio de Satanás, das trevas, são seus escravos. Sim, eles têm que obedecer, mas a diferença é que eles amam obedecer a Satanás. Eles amam pecar. Eles amam fazer a coisa que desagrada a Deus. Terceiro, há aqui na terra dois reinos atuando. O das trevas e o de Jesus. E a minha pergunta é: a qual deles você pertence? Quem reina verdadeiramente no seu coração? A sua mente, sua boca e suas ações evidenciam qual governo sobre você? Você pode responder. Se você se identifica no reino de Jesus, saiba que todo o processo de libertação das trevas foi executado por Deus. Você não teve nenhuma participação nele, a não ser crer e aceitá-lo. 5. Quem vive no reino de Jesus é governado por ele. A obediência deleitosa aos seus mandamentos evidenciam que somos redimidos, que somos súditos do reino de Deus. E eu encerro dizendo: você pode dizer que a sua prática diária revela que você pertence a Jesus? Quem governa o seu coração? Talvez você possa pensar assim: pastor, Satanás não governa meu coração, mas eu governo meu coração. E se você fala que você governa o seu coração, é porque Jesus não governa o seu coração. E se Jesus não governa o seu coração, sim, Satanás governa o seu coração. O reino de Deus nos coloca na posição mais baixa que há no mundo. A palavra de Deus diz o seguinte: que nós devemos considerar o outro superior em honra. Não é que ele é melhor ou pior, mas eu devo considerá-lo superior a mim em honra. Não importa se pisam em mim, pelo menos não deveria importar. Não importa o que dizem de mim, importa o que o meu Senhor diz de mim. Importa o que eu faço para que as pessoas vejam as minhas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Que o Senhor reine no seu coração. Eu queria nesse momento aqui chamá-lo a essa decisão, a essa renovação com Deus. Talvez você passe por um momento, todos nós passamos por fases. Sabe o que me deixa muito triste no reino que nós chamamos de igreja? É que a primeira coisa que nós sacrificamos é
a oração. Primeira coisa que nós sacrificamos é a oração. Dizemos que amamos a Deus, mas diminuímos as possibilidades de falar com Ele em congregação. Depois diminuímos os estudos bíblicos, porque não queremos ficar ouvindo a voz de Deus constantemente. Depois diminuímos a congregação e vamos diminuindo. Não diminuímos o nosso serviço, não diminuímos o nosso trabalho, não diminuímos o nosso ganho, porque precisamos e queremos mais e mais. Eu quero ganhar 2.000. Não, agora eu quero ganhar 2.500. Não, agora 3.000. Agora 5.000. E quanto mais temos, mais queremos. Estamos estafados, mas vamos para trabalhar. É necessário? Sim, é necessário. Mas muitas pessoas, às vezes, estão fazendo trabalhos demais e servindo a Deus de menos por causa do trabalho. Eu queria lhe dizer uma coisa. Talvez eu vou contradizer a todos aqui agora, então, por favor, podem brigar comigo, mas briguem com paciência, com carinho. A preocupação exagerada em deixar dinheiro para a velhice, na aposentadoria, revela que confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Hoje, enquanto li a palavra do Senhor, o Espírito me lembrou de que Deus sustentou o povo de Israel 40 anos num deserto, numa caminhada. Os sapatos não gastaram, os pés não incharam, as roupas não envelheceram, e Ele mandava todos os dias o maná suficiente para aquele dia. Para aquele dia. Alguém resolveu colher e guardar para o outro dia. Diz o texto que bichou, estragou. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, eu não estou lá ainda, tenho que viver hoje. E saber que, como o salmista Davi, fui moço e já sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. Trabalhe mais para o reino. Use o seu trabalho para o reino, para a glória do Senhor, em nome